Versão brasileira, Herbert Richards. Herbert Richards. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, esse vídeo eu tô com tanta vontade de fazer, vocês não têm noção, tem muito tempo que eu tô planejando isso. E eu quero fazer esse vídeo também como uma homenagem. Por quê? Porque dia 29 de junho é dia do dublador! Pensa só quantos dubladores já não fizeram parte da sua infância, né? Com vários desenhos, filmes, séries, com certeza você lembra de vários. Então hoje eu vou contar pra vocês, né, quem diabos é esse tal de Herbert Richards. Tá? Vamos começar o vídeo porque eu quero saber quem diabos é esse caboquinho aí, né? Então vambora. O Herbert Richards não é uma entidade que baixa pra dublar, tá? Ele é uma pessoa que nasceu em 1923. E o que você vai entender daqui pra frente é que o Herbert Richards, ele é um visionário, entendeu? Ele é praticamente o Walt Disney brasileiro. Então, antes da história da dublagem, o Herbert Richards era produtor de cinema. Então ele já trabalhava na área, já tinha experiência, ele via quais que eram as necessidades do mercado. E nos anos 50, ele resolveu abrir um estúdio, né, de legendas e dublagem. Por que você pensa assim, legendas e dublagem nos anos 50, nessa época? Não deve fazer muito sentido. Mas faz, sabe por quê? Porque nessa época, todos os filmes que vinham do estrangeiro pro Brasil eram legendados. Esses estúdios serviam para dublar os filmes em português, entendeu? Os atores faziam os filmes em português, mas como a captação de áudio era, né, não era aquela coisa toda, eles faziam uma redublagem por cima. Olha que trabalheira do baralho, dos tiras, dos canas, porque hoje a gente não pode falar palavrão, porque dubladores não falam palavrão, eles falam canas, tiras, cacilda. Pois é, mas eu falei que o Herbert era um visionário, né? Ele era o Walt Disney brasileiro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque ele conhecia o Walt Disney. Entendeu? Nos anos 40, ele fez amizade quando o Disney veio pro Brasil fazer uma produção e tal. E depois de fazer uma viagem pros estúdios Disney, né, pra ver aquele velho amiguinho dele, aquele velho, a pessoa pobre, né? Ele viu como é que funcionava a dublagem em Hollywood, qual que era o futuro, entendeu? Aí ele ficou com aquilo na cabeça e falou assim, não, agora eu preciso fazer uma coisa dessa, entendeu? Isso que vai ser o futuro. Tem até a visão que o Goku um dia vai ser muito bom dublado. E um marco interessante foi que ele recebeu um projeto indicado pelo próprio Disney, né, que foi o filme do Zorro. Funcionou, entendeu? Mas não pegou muito, a dublagem demorou até dar certo. Ficou um período meio negro na história aí da dublagem. Pois é, mas como que isso muda? Então, a Herbert Richards só engrenou de verdade em 1962. Por quê? Porque o presidente Jânio Quadros tornou obrigatório que todo filme que passasse na televisão aberta tinha que ser dublado. Ele fez isso porque ele encarou como uma medida social, entendeu? Muita gente nessa época já não gostava de filmes dublados, de dublagem, porque eles já achavam que era uma coisa de gente que não sabia ler, sabe? Aí o Jânio Quadros falou, não, eu acho que fica mais fácil pra todo mundo se for dublado, entendeu? Porque todo mundo pode assistir, todo mundo tem acesso. E aí, meu amigo, os olhinhos do Sr. Richards viraram cifrões, assim, ó, que nem nos desenhos. Pra você ter uma ideia do tamanho da Herbert Richards, teve uma época que ela era 90% do mercado. Você tem noção do que é isso? E os estúdios da Herbert Richards, que ficavam no Rio de Janeiro, era o maior estúdio da América Latina. Tinha 10 mil metros quadrados. Imagina o tamanho desse negócio. O negócio era tão bom, de tanta qualidade, que até os estúdios da Globo arrendaram um pedaço lá dos estúdios para fazer as produções deles. Pois é, mas você ficou sabendo que o estúdio faliu e tudo mais. Como é que isso aconteceu? Eu vou te contar daqui a pouco, mas primeiro a gente tem que saber o que aconteceu no meio disso, porque tem muita coisa legal. A primeira que você tem que saber é quem diabos é a voz da vinheta Versão brasileira, Herbert Richards. Tem um tanto de gente que fala que é o próprio Herbert Richards ou fala um tanto de nome. A verdade é o seguinte, ó, tiveram várias pessoas que fizeram essa chamada, mas o mais icônico que tá no seu coração, que fez todos os filmes da sua infância, todos os desenhos, é o Mariano Dublasevich. E eu não tô brincando, o nome dele é Dublasevich, entendeu? Mariano, não, o destino, né? O pai, esse menino vai ser dublador. Eu nem sei o que é isso, mas eu acho que ele vai ser. Ele também pode ser chamado de Ricardo Mariano. Mas por que Ricardo Mariano? Porque ele trabalhava na Rádio Nacional, né? E nessa época, quem fazia sucesso, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Então, por exemplo, Renato Vamberto, né? Faria muito sucesso nessa época. Hoje, não tanto. Entendeu? Tem um W no nome, tem esse, né, esse fator que não agrega muito. Tá, mas como é que o Mariano saiu da rádio e foi parar lá na Herbert Richards? Então, ele chegou lá pela indicação da Carmen Sheila, que é uma dubladora que você conhece demais, você só não sabe. Olha aí algumas dublagens que você conhece bastante.
Vamos, pequeno esquilo, pegue essa gostosa nós. Oh, agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar. Já sabe dizer isso? Já sabe dizer isso? Omelete do fromage! Omelete do fromage! Pois é, então o Mariano foi a voz dos títulos e das chamadas de séries, desenhos e tudo mais até 1991. Aí você pensa, 91? Mas ele morreu? O que aconteceu? Não preocupa, ele tá bem, entendeu? É porque é o seguinte, ó, em 91 ele teve um calo nas cordas vocais e ele teve que fazer uma cirurgia. Só que depois dessa cirurgia, ele não achou que a voz dele ficou muito aquela coisa que era antigamente, entendeu? Então ele falou assim, eu acho que é melhor parar por cima, né? Pra eles lembrarem a minha voz como é que era boa, como é que era um negócio legal, né? Então ele resolveu parar. E depois muitas pessoas fizeram essa vinheta e tudo mais, inclusive o Márcio Seixas, que é a voz do Batman. Meu Deus, que voz nostálgica é aquela, né? Seu pai está morto, não está? Você veio antes para a cidade para pegar Chuck e Sol, para culpar seu pai, se fosse preciso. E hoje em dia, quando a gente fala em dublagem, a gente já tem vários nomes na mente, né? Por exemplo, Guilherme Briggs, Wendell Bezerra. Mas eu acho que seria legal a gente lembrar dos dubladores que trabalharam na Herbert Richards. Alguns já faleceram, outros trabalham até hoje. E você pode não saber o nome deles, mas eles marcaram muito a sua infância. Por exemplo, a gente tem o Newton da Mata, né? Que é o Lion dos Thundercats, lembra? Pare com isso, eu lhe ordeno que... A espada não vai obedecer a você, Lion. Hã? Jaga? Tem o Darcy Pedrosa também, que era o Coringa do Batman no desenho animado, lembra? Este projeto de imunda doente que não serve para lamber as sujeiras de minhas polainas. Tem também o André Filho, mas esse infelizmente já faleceu, que era a voz do Rambo, do Sylvester Stallone, lembra? Podia matar todos eles. Podia matar você. Na cidade você é a lei. Aqui a lei sou eu. Não se mexe. Tem também o Cleonir Santos, que era a voz do Daniel San. Olha só. Eu fiquei pensando que poderia ter ouvido mais, ter mais tempo, ter escutado mais. Agora nós chegamos no Jorge Ramos. Meu Deus do céu, a hora que eu falo no Jorge Ramos até arrepia. Por quê? Porque o Jorge Ramos era a voz dos trailers, você lembra? Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Surge um novo personagem, Abel, irmão de Atena. Sua missão, destruir a Terra. Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Meteoro de Pegasus! Agora Seiya, Atena e todos os cavaleiros se encontram numa nova aventura. Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Lançamento nacional 14 de julho, num cinema perto de você. Eu lembro de ver esse trailer dos Cavaleiros do Zodíaco a primeira vez, meu Deus do céu, eu fiquei maluco, eu precisava ver isso no cinema. Eu lembro que tinha um estúdio que quando a voz do Jorge Ramos entra pra fazer o trailer, a bilheteria do filme é 40% maior. É sério. E ele também faz uma das dublagens mais clássicas de todas, que ele é a voz do Scar do Rei Leão, você lembra? Ora, então é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Pois é, mas como é que uma coisa tão grande, tão sólida, pode acabar desse jeito e virar ruínas? Que nem a gente tem visto na internet e algumas manifestações. O que acontece? Ó, em um determinado momento, as leis trabalhistas mudam, né? Antes, um dublador tinha que ser exclusivo de um estúdio. Mas essa lei mudou isso. Então os dubladores podiam dublar em vários estúdios ao mesmo tempo. Quebrou as pernas, né? Porque a Herbert Richards era a primeira do mercado, a Globo da história. E agora vários funcionários tinham saído e criado seus próprios estúdios. O preço da dublagem tinha caído porque tinha mais concorrência. A Herbert Richards tinha 300 funcionários. Como é que você compete com isso tudo? Não tem jeito, né? Então começaram a acumular algumas dívidas trabalhistas, né? O fundo de garantia eles nos depositavam. E aí o negócio foi degringolando, perdendo, até que ficou feio o negócio. Mas o golpe de misericórdia mesmo foi o falecimento do nosso querido Herbert Richards em 2009 por causa de uma insuficiência renal, né? E você sabe, né? O boi engorda com o olho do dono. Quando o dono não tá lá, o negócio despenca. E pra fechar com chave de ouro, né, se é que a gente pode pensar assim, em 2012 teve um incêndio que destruiu o prédio todo, só salvaram algumas coisas lá do acervo. Então foi uma época bem complicada. Então, em 2012, a Herbert Richards encerrou de vez. Dá uma tristeza com isso tudo? Dá. Mas pelo menos a gente pode saber que Herbert Richards vai estar sempre vivo pra quem vê desenho, pra quem vê coisa antiga e principalmente no Nerd Show, né? Porque a gente só vai ali procurar no baú.
Fala que o vídeo foi bom, o vídeo. Eu te falei que você ia gostar. Saber quem que é esse cara, né? Você já ouviu falar tanto na vida? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá? Porque você me ajuda demais a continuar trabalhando, você não tem noção. Se você caiu aqui de paraquedas não é inscrito, clica aqui embaixo para inscrever e clica no sininho. Toda terça e sábado às 9h30 da manhã tem um novo vídeo quentinho pra você. Boa, vou ficando por aqui, mas no próximo sábado tem mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!